Voltamos com o Armarinho da Arte. Hoje a gente fazendo um artesanato bem fofo, muita gente curtindo, comentando aqui, enchendo de coraçãozinho também no Instagram. Estão acompanhando agora no intervalo. Abraço para todos os amigos do Instagram também, que sempre estão curtindo, comentando. A gente sempre está lendo todas as mensagens. Só que o programa é curto, se não vai dar para mandar beijo para todo mundo. Mas olha só, gente, se não é fofo esse nosso leãozinho. Tem várias versões, né? Eu até vi, tinha uns que coloca o fozinho depois, assim como uma outra aplicação, tem um rostinho mais larguinho de cima, de baixo. Eu fiz minha própria versão, achei que ele fica fofo e que fica muito fácil para você fazer. Não tem muito detalhe, são as duas partes do corpo, o rostinho colocando as orelhinhas e a juba que, lógico, vai dar para você ter uma noção de que é um leão, né? Então, aí já no primeiro bloco, fizemos a parte do corpinho. Eu preciso fazer duas dessas partezinhas aqui, tá? E a gente virou fazendo uma abertura aqui, né? Fiz um cortezinho aqui para colocar o enchimento. E eu já vou colocar aqui o enchimento para já deixar prontinho, tá? Então, você vem colocando primeiro na parte das patinhas, vem no cantinho lá, empurra com o dedinho, tá? Para que ele fique armadinho, porque assim ele depois pode ficar em pé, como esse que eu trouxe ali, que está em pezinho. Vou na outra patinha. Depois você vai fechar com uns pontinhos à mão o corpinho dele, tá? Essa partezinha que a gente deixou aberta. E como eu vou juntar as duas partes que estão abertas uma com a outra, ali já fica bem fechadinho, bem acabado, ninguém vai ver que está abertinho, né? Digamos que é uma armadilha que a gente fez ali. Bom, aqui eu preciso ver que ele não fique muito, né, com muito recheio, porque senão aí não vai ficar bom. Então você vê assim, espalha bem o recheio, tá? Que depois a gente vai fechar com os pontinhos à mão aqui e vamos colocar as duas partes juntas, para que tenha as patinhas da frente e as patinhas de trás e que ele possa ficar em pé, tá bom? Bom, uma vez que a gente já fez isso, deixa esse separadinho lá, depois vamos montar e eu preciso fazer o rostinho dele, né? Então, cortei também com o molde do rosto aqui no paninho. Cortei as orelhinhas já até encaixei aqui para não perder tempo. Olha só, já virei, né? E aqui a gente põe junto para que passe a costura e já vire e possa fechar. Vamos lá então? Costurinha reta, onde eu marquei com caneta. Aqui eu vou tirar o alfinete, né? Devagarinho vou lá. Aqui tem a orelha. Esse paninho é muito macio, parece que ele fica muito grosso assim, mas como ele é bem macio, não tem problema, a maquininha costura de boa. Eu vou virando. Vamos tirar esse último alfinete. Perfeito. Ali, cortei a linha, faço a mesma coisa que a gente sempre fala para vocês, tem curva, então pode até dar uns piquezinhos assim, tá? Para que na hora de virar ele não fique meio quadrado, fica meio sem graça. E aqui vou fazer a mesma coisa que fiz com o corpo, eu separo as duas partes, procuro um ponto no meio, faço um cortezinho pequeno e depois esse outro cortezinho aqui para ele virar, tá?
Vamos puxando, depois a gente fecha novamente com os pontinhos na mão. E ali, olha só, estica bem e aí temos o rostinho do leão, tá? Faço a mesma coisa com o enchimento que fizemos com a parte das patinhas. Vou colocar por aqui atrás o enchimento. Você vê mais ou menos quanto que ele precisa. Não coloquei enchimento nas orelhinhas, como já o tecido é mais grossinho, né? Aí já fica bem armadinha, a orelha fica bem bonitinha. Dá para fazer em outros tecidos, como uma pessoa que estava acompanhando o programa perguntava. E fica bem bonito também. Você pode fazer uma linda decoração do quarto de uma criança, de um aniversário, hoje que tem em dia tantas coisas com bichinho e tal, né? E ali fica o rostinho, tá bom? Olha só. Aí eu preciso fazer a juba do nosso leão. E eu tenho aqui um feltro, eu gostei muito dessa cor. Infelizmente, como tudo que é bom, às vezes é pouco. Tinha um retalhinho muito pequeno, mas vocês podem fazer com marrom mais escuro também. Eu estava olhando que o leão tem sempre a juba da mesma cor que o corpo praticamente. Tem alguns que tem mais escura, né? Mas eu começo aqui, ó. Dobrei no meio, comecei a fazer uns cortes. Sempre deixando aproximadamente o mesmo espaço, tá? Então, eu fiz assim para a gente conseguir segurar. Deixando o mesmo espaço entre um corte e outro. Como ele é estreito, tenho que ir arrumando, né? E aí você vai medindo, tá? Eu comecei aqui embaixo porque depois quando eu uno a juba, ele vai se encontrar novamente. Então você vai medindo desse jeito, ó. Eu tô passando tudo por baixo, tá? Vou cortar mais um pedacinho aqui. E aí ficaria. Olha só. Que jubão que ele tem, né? Aqui atrás fica assim, mas isso não vai aparecer, porque essa parte eu vou logo costurar com a parte do corpinho, tá bom? Então, você vai pegar uma linha, tá certo? Vai fechar essa partezinha aqui nos pontinhos à mão, não vai aparecer, então não precisa se matar no capricho. Mas sempre a gente recomenda, quando mais caprichosinho, melhor. Agora, essa parte aqui você também vai costurar. Eu não vou costurar na mão agora, porque eu quero te ensinar a fazer a parte do rostinho dele. Tá? Mas você ali em casa costura. Eu, como não tenho esse tempo, já deixo como tarefa de casa para vocês. Só para segurar, tá bom? Então, eu quero fazer a parte do rosto dele e eu fiz o seguinte. Passei uma linha marrom, duas meadinhas de, como que chama? De linha de bordar, tá? Vou passar aqui no meio, ó. Vou encontrar aqui a agulha no meio, mais ou menos na metade do rostinho dele. E faço o seguinte. Volto para trás. E sai a agulha no mesmo lugar onde eu enfiei. Acompanhando ali, né? Aqui vou passar mais uma vez e vou encontrar novamente no mesmo ponto. E se você vê que é necessário passar mais uma vez, você passa, para que apareça bem a linha, tá? Aqui o narizinho dele eu fiz bordado. Então com essa mesma linha que sobrou, olha só, faço um pontinho pequeno, tá? Pontinho aqui, e aí eu vou aumentando o tamanho do ponto para que apareça tipo um triângulo, né? O que seria bem o narizinho do leão. Assim que começa a ficar um do lado do outro, vai começar a aparecer melhor, tá bom?
Bom, aí você vai fazendo o narizinho dele e agora a gente precisa unir ele. O nosso tempo realmente agora é pouco, mas mesmo assim eu quero mostrar para vocês nesse restinho de tempo. Peguei outra linha, tá certo? Vocês vão fechar a mão esses dois que ficaram abertos. O que que eu fiz? Eu fiz até um rabinho para ele, né? Se vocês querem fazer, pode ser até com uma correntinha de crochê ou com o próprio paninho que vocês fizeram, vocês vão unir. Vamos unir as duas partes, tá? Esse aqui eu também costuro. E você vai encontrando, tá bom? Vai fechando todo desse jeito. E vai puxando. Deixa eu ver se eu acho minha agulha ali. Ele tá tão gordinho, tá bom? Então, eu vou puxando tudo em volta, você vai fazendo um zigue-zague ali para poder unir. Para fazer o rabinho, eu coloquei o rabinho, tá bom? E coloquei um botão para prender o rabo, para ficar mais bonitinho. Pode pôr o botão como não precisa, mas isso é uma questão de gosto. E o que vocês fazem depois para finalizar? Colocar dois olhinhos, que são com aquelas miçanguinhas que eu falei para vocês, aquelas miçanguinhas pretas, para que ele tenha dois olhinhos, que também podem ser com botão. Eu acho mais bonito com a miçanga, como esse que eu já trouxe preparado aqui para vocês, porque fica mais real, por assim dizer, né? Se bem que um bichinho de pelúcia fica um pouquinho mais bonito. Esse é um trabalho, gente, que realmente não é muito sacrificado. É bem gostoso de fazer, você vai gostar. A gente te passou algumas dicas. Lá no nosso blog também tem a versão da ovelhinha, né, que estavam pedindo ali na internet. Entra agora na novotempo.com/armarinho da arte e você consegue ver muitos vídeos, muito artesanato. Eu mando um abraço grande para todos os que nos acompanham todos os dias e de vez em quando também, claro. E a gente se encontra no próximo Armarinho da Arte. Um grande abraço, fica com Deus.